que é ser palhaço para mim? Ah, para mim é ser o lado mais excêntrico que eu posso ter, assim, meu melhor jeito, assim, que eu posso assumir, né? O que é ser palhaço para mim? Para mim é uma maneira peculiar de olhar a vida e de me relacionar com as pessoas, de me comunicar. É uma maneira singular, pode-se dizer assim. E também uma forma de se compreender, né, no mundo. O palhaço é uma personagem que existe desde que a gente coloca a ideia do homem imitar o homem. É uma personagem que vem pelo desequilíbrio, pela queda, pelo erro. E ele apresenta as nossas maiores deficiências, só que ele não sofre por isso, porque ele é humano. Na sua condição de palhaço, ele revela o que ele tem de mais de humanidade, as suas falhas, os seus defeitos. E a arte da palhaçaria é um erro. É justamente brincar com os erros e como é que você, sabe, aprende a lidar com esses erros, transformar esses erros e, novamente, desvendar, né, o indivíduo. E na hora que eu tô ali me divertindo, que acho que é importante também isso, o se divertir ali em cena. Se você está se divertindo, o público vai se divertir com você. Mas se você não tiver se divertindo e às vezes a cena era para ser engraçada, aí eu acho que isso é uma falha. Não existe fórmula perfeita, existe conexão perfeita. Quando um palhaço ele está jogando e ele realmente está muito presente, aí é onde ele garante a conexão. A conexão é mais importante do que o riso. O riso é uma consequência da relação da ação, da relação do estar com o outro. Se você já vai com uma fórmula, um momento, não, eu tenho aquela piada perfeita, ela nunca vai dar certo. Porque você não está presente no momento. Todos nós temos um palhaço. Todos nós. Porque uma coisa nós todos já fomos, crianças. Quando eu crio alguma cena, às vezes é só para falar de algum tema, algum assunto. Eu fui percebendo que eu colocava muitas coisas no meio, tipo de dramaturgia, que tinha a ver com a minha história. Que tem a ver com alguma visão de infância até. Porque palhaço também tem esse lado da criança, né? Diz muito sobre você, assim. De alguma coisa que ficou e vem na hora. O que faz o palhaço ser assustador? Você já chegou a assustar quando você trabalha ou conhece de alguém que fez isso? Eu já vi, assim, mas eu não sei se eu já assustei. Se eu assustei, eu espero que não. Como eu trabalho muito palhaço, eu já vi muitas pessoas, já uma aluna na própria fundação onde eu dou aula, ela chegou a desmaiar quando viu, porque nós temos aula de maquiagem lá, e tem um grupo, imagina, 15 pessoas estão na aula de maquiagem, que ocorre num camarim, eles se maquiam e saem em campo para mostrar essa maquiagem. Um palhaço assusta. Agora imagine 15. Nesse dia foi tema palhaço, de repente entra aquele grupo tipo... De repente a gente só vê uma pessoa cair, pensando que era brincadeira. Ela desmaiou de verdade. Quando isso acontece, assim, de eu assustar alguém assim, em cena, aí eu fico mais assim, né? Eu me recolho e busco ter fazer uma outra coisa, assim, em cena. Eu vejo, assim, muito que o palhaço tem que buscar essas respostas em cena. Tipo, o que fazer agora? A partir do contato e da distância, você pode criar relações, né, e isso se transformar. Mas o importante é você sempre compreender. Existe o espaço onde você pode operar. Então, justamente, é entender esse limite, esse espaço de operação, né, de estar com o outro. Que o bom palhaço, ele nunca invade o espaço do outro. Mas uma coisa ele faz, te conquista. E te conquista aos poucos, ele vai saber como chegar e você vai até ele. Eu estou no meu espaço, você está no seu, vamos compartilhar uma experiência. E o que é mais importante, o que é mais divertido é quando você transforma todos os nãos que ela
justamente não consegue verbalizar em um sim para alguém, porque também é necessário. De tantos nãos, né, um ser humano não consegue sobreviver, então, para tantos não, pelo menos tem que existir um sim. Bacana que fala um pouco mais da borbulha, da sua palhaça. Borbulha Bela Varri. A borbulha, ela é ousada. Quando eu tô de borbulha, eu não penso muito. Simplesmente vem. E aí eu vou descobrindo ela conforme eu vou atuando ali na frente das pessoas, né? É muito louco, assim. Eu não paro pra pensar, sabe? Mas eu vou descobrindo esse lado, assim, que eu tenho e que eu acho que eu escondo um pouco no dia a dia, assim, né? Que eu acho que eu tenho mais vergonha. Mas quando eu tô de palhaça, eu não tenho isso, assim, esse bloqueio, sabe? Eu sou muito eu mesma. Eu acho que a borbulha, ela é meio boba e safada ao mesmo tempo. Ao aprender a construção do palhaço, existem várias vertentes, mas existe um processo que é de autoconhecimento. Um palhaço não vai fazer o outro rir gratuitamente. Então, para que ele tenha um processo de autoconhecimento, ele tem que revelar os seus defeitos maiores. Porque às vezes você vai fazer um curso de palhaço e pensa, nossa, eu vou sair super feliz, resolvido. Não, pode ser um dia assim, amargurado, porque você se percebeu pequeno naquele instante que você errou e você não queria errar. Pode acontecer, você pode sofrer um pouquinho, porque você vai ter que revelar a sua humanidade. Quando a gente revela o nosso humano, não tem como não ter a queda. Na palhaçaria, a gente opera em espaços de vulnerabilidade, porque a gente tem que se mostrar, tem que mostrar o ser humano que há por trás de todas as nossas relações sociais, porque a gente oferta possibilidades, outros tipos de olhar para o mundo. Conforme você busca esse lado mais ridículo seu, que não é fácil, que é o fracassar, é o errar, é o seu lado que você busca esconder da sociedade, e aí você tem essa coragem, assim, com o tempo, meu. Acho que é só o tempo, assim. Não é tão fácil. Pra ninguém, eu acho. Meu amigo, ele fala assim que às vezes o palhaço já rende 10 anos de terapia. O palhaço não sofre com seus problemas, ele enfrenta eles. Quando eu tô criando alguma cena, eu penso em coisas que eu quero falar. Penso em coisas que eu acho que tem muito a ver com a minha história, com a minha vida. É alguma coisa que eu quero curar em mim, é muito louco. É alguma coisa que eu acho que eu quero transformar em mim. E aí, essa coisa de querer transformar, eu faço em cena, de borbulha. Pelo riso, você pode curar as suas dores, as suas coisas, as suas questões pessoais, assim. Na verdade, o palhaço é uma projeção do próprio ser. É uma projeção. Aliás, o teatro é uma ampliação do próprio ser. Qualquer coisa que a gente faça é uma ampliação do ser, de nós mesmos. Então, essa conexão entre esse ator e este personagem precisam estar muito próximos. É como se fosse um só. É uma outra máscara. Você tira a sua máscara e se distancia da outra. Mas é um pouco da essência do que você é. Então, para mim, palhaço é muito ser. Tipo, simplesmente ser. Ser quem você é. Não precisa ter nariz. Tem palhaço que não põe nariz, entende? Pra mim o ser palhaço. Eu sei que é diferente do fazer, né? O ser e fazer. Eu fico muito nisso, na verdade, assim, sabe? Nesse dilema, tipo, entre o ser e o fazer. Que eu acho que fazendo é que você vai se descobrindo palhaço. Quanto mais você faz, mais você se descobre palhaço. Mas você entende essa figura. Quando eu me maquio, é muito louco, parece que a borbulha vem. Quando eu tô ali me maquiando, colocando meu figurino e tal, eu vou buscando esse olhar, essa conexão comigo mesma, com meus ancestrais, que vem muita gente antes de mim. Então, eu acho que eu tenho que reverenciar esses ancestrais. Uau. O que é ser palhaça pra você? Nossa. Consiste muito na relação de estar em relação com o outro. Consiste muito das minhas experiências. Então, o
que é ser palhaço. Ser palhaço é uma maneira peculiar e particular, né, de se enxergar e de estar, né, na vida. Então, ser palhaço para mim é estar aberto, permitir-se ao erro, ao fracasso, às questões da humanidade, assim. E que eu acho que ele pode falar disso de forma poética. Também tem esse lado bonito do palhaço que vai causar encantamento nas pessoas. Ele não precisa ser sempre engraçado, ele pode causar o choro nas pessoas. Então, ele também pode trazer essa melancolia, né? Ele pode ser melancólico. Tem palhaços tristes também. Assim, acho que mudou totalmente, né, minha resposta. Ser palhaço é ser um ser livre, que tem a capacidade e a inteligência de lidar com a sua realidade, com seus defeitos e viver o presente. Então, ser palhaço é saber existir na sua mais plena intensidade e viver tudo, sabendo que a única coisa certa é a queda.